foi o mais vigarista de todos. A frase é do ex-presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior. De quem ele está falando? Vou contar essa história aqui, ó, sem enrolação. Dia 30 de outubro de 2018, o Grêmio enfrentou na Arena, pela semifinal da Copa Libertadores da América, River Plate. Vocês lembram que o Gallardo, ou Galhardo, vamos falar Galhardo aqui, né? Estamos no Brasil, técnico do River Plate, estava suspenso, né? Foi expulso. E ele não poderia treinar a equipe na Arena do Grêmio, na área técnica. Assim ele fez. Só que o Galhardo, tinha outros planos, e o River também. E aí está a fúria do presidente Romildo Bolzan Júnior, chamando de o mais vigarista de todos. Ele não está se referindo exatamente ao Galhardo, ao técnico, mas à instituição River Plate. Por quê? No dia 29 de outubro, um dia antes do jogo, o presidente do Grêmio preparou um almoço para o River, para receber a equipe. Sempre se fez isso na Libertadores da América. O clube visitante é recebido pelo clube da casa para um almoço, né, para uma conversa. Sempre tem isso. O Grêmio abriu as portas da Arena para o River, serviu um almoço. E aí, segundo o presidente Romildo Bolzan Júnior, teve um momento do almoço que integrantes do River Plate, não estava o técnico, né, eram só presidentes, diretores, perguntaram para o presidente Romildo, a gente pode dar uma caminhada pela Arena, porque a gente quer reformar o Monumental de Nunes, a casa do River, e a gente quer ver como é que foi feita a Arena, as ligações entre vestiário e camarotes, né? A sala de imprensa, a gente queria dar uma olhada nas estruturas da Arena. O presidente, de boa fé, claro, sem nenhum problema, conduziu os integrantes da diretoria do River Plate, né, para o camarote, depois do camarote para o vestiário, e nesse momento, o que eles estavam fazendo? Estavam marcando o passo, estavam decorando o trajeto que Galhardo faria depois no jogo do Grêmio. O Galhardo, gente, ele não poderia treinar a equipe do River Plate naquela noite, não poderia ir para o vestiário, e nem na área técnica, nem na beira do campo, e nem falar com a comissão técnica. O Galhardo estava em um dos camarotes da Arena, ele se comunicou com a comissão técnica que estava na beira do campo naquela partida, e no intervalo ele colocou um capuz, cobriu o rosto, sabia o caminho que tinha que fazer nos corredores da Arena e desceu até o vestiário, entrou no vestiário e falou com os jogadores. Não poderia ter feito aquilo. A consequência foi que depois o Grêmio, que acabou perdendo o jogo por 2-1, entrou com recurso na Conmebol, pedindo que o River fosse suspenso da competição e assim o Grêmio ficaria com a vaga. Se criou um clima de que isso poderia acontecer mesmo, mas depois de alguns dias veio a resposta da Conmebol e, para variar, o que a Conmebol fez, como sempre faz? Multa em dólar. O River tem que pagar lá, sei lá quantos, 400, 500 mil, não, bem menos, pagou 40, 50 mil e estava quitada essa dívida, esse problema. Então, o presidente Romildo Bolzan Júnior disse que o time mais vigarista, mais canalha, mais ordinário, vigarista e ordinário, são as palavras do presidente Romildo Bolzan Júnior, é a equipe do River Plate que fez isso. Ou seja, marcou passo, decorou o caminho que Galhardo faria depois para descer do camarote para o vestiário, para orientar a equipe, fazendo algo que ele não poderia fazer aquela noite, no dia 30 de outubro de 2018. O Grêmio acabou sendo desclassificado. Nessa entrevista que aconteceu no podcast Papo de Bola, que eu e Marco Antônio Pereira, esse mesmo narrador, apresentamos dentro do canal no YouTube É Nosso ou É Deles. Eu convido vocês para visitar o canal É Nosso ou É Deles. Lá dentro tem o podcast Papo de Bola, tem entrevista completa. O presidente Romildo Bolzan Júnior também chorou. Falou do Campaz e falou sobre o déficit. O que ele falou? Antes, deixa eu falar o seguinte. Magu.bet, que aliás patrocina o podcast Papo de Bola, o canal no YouTube É Nosso ou É Deles. Magu.bet, entra lá para brincar na Copa do Mundo, para ganhar uma graninha extra neste Natal. Quero dar um serviço para vocês antes de falar do Campaz e do déficit. Olha, tem informação aí. E por que o presidente chorou? Foi as lágrimas. Ludwig, empresa de bom princípio, a maior exportadora de bolas do Rio Grande do Sul, bolas artesanais, são lindas.
A Investimento dá todo o suporte para a tomada de decisão no mundo dos investimentos, no mundo dos negócios. É muito importante contar com uma equipe preparada quando o assunto são os teus investimentos. Então, vai lá, visita o Instagram deles, que vale muito a pena, marca um horário para conversar com a equipe. Arquiteto Anderson Alves, transformando o sonho em realidade. O Anderson, que é um cara nota 10, muito responsável, fazendo várias obras. Dá uma olhadinha no Instagram para te inspirar, tá bom? E Laboratório do Pé, tudo para o seu caminhar. Tá chegando o verão aí, hein? Coloca a tua palmilha dentro do teu tênis para caminhar na beira da praia, no campo, na cidade, sem dor no joelho, no tornozelo ou no pé. Gente, o presidente Romildo Bolzan Júnior foi às lágrimas quando eu perguntei para ele: presidente, qual foi o momento mais marcante na história do senhor nesses 8 anos que o senhor esteve à frente do Grêmio? Ele pensou, começou a chorar, fez assim, pediu um tempo e falou que o momento mais marcante foi quando o Grêmio chegou de Lanús, na Argentina, em Porto Alegre. Ele encontrou aquele mar azul de gremistas no centro de Porto Alegre, recepcionando o Grêmio. Quando ele viu aquilo, ele se emocionou, chorou demais. Para ele, foi o momento mais marcante dos 8 anos na presidência do Grêmio. Ah, Léo, mas tu só está elogiando o presidente aí. Calma, gente. O próprio presidente faz a sua análise, ele entende que ele foi do céu, por exemplo, esse momento que ele chega do título da Libertadores e encontra um mar de gremistas na cidade de Porto Alegre, em cima do caminhão do Corpo de Bombeiros, é o céu, né? Tá voando ali. Mas foi ao inferno, indo para a Série B, ele reconhece os diversos erros que cometeu, que colocou o Grêmio na segunda divisão. Entre eles, mandar embora Renato Portaluppi. Ele não mandou embora, foi em comum acordo. Mas ele, se pudesse voltar atrás, ele teria mantido o Renato Portaluppi no cargo. Ele assumiu isso. Que se ele pudesse reconstruir a história, ele voltaria atrás e não teria feito esse acordo para a saída de Renato Portaluppi, que acabou depois vindo o Thiago Nunes, veio o Filipão, veio o Mancini e o Grêmio caiu para a segunda divisão. Deixa eu aproveitar para falar do Campaz, já que eu falei do Filipão, que tem algo a ver, tá? Pela primeira vez eu vi o presidente Romildo Bolzan falar isso. Porque se falou muito, né? Mas quem é o pai do Campaz? Quem teve a ideia de trazer o Campaz? A gente sabe que o CR, diretor executivo, trabalhou nessa contratação, o próprio Romildo, obviamente, mas o Felipão também deu o aval. Passou por Felipão a contratação do Campaz, segundo o presidente Romildo Bolzan Júnior. Por que se fala tanto do Campaz? Foi a contratação, até então, hoje, 13 de dezembro, mais cara da história do Grêmio, 21 milhões de reais. Então, teve também a participação do Felipão na contratação do Campaz, algo que até então não tinha se falado. Se falava muito no CR, no Romildo, no Denis Abraão, mas o técnico também, que era naquele momento o Felipão, deu o aval. O presidente Romildo Bolzan Júnior acabou falando do déficit, tá? Que vai ser maior do que 50 milhões de reais, vai passar dos 60 milhões de reais. Tem gente falando que se aproxima de 100 milhões, mas a informação que eu tenho é que passa dos 60 milhões de reais. Déficit, né, negativo. O presidente Romildo Bolzan Júnior, que na sua gestão sempre procurou trabalhar com o superávit. Por muitas vezes foi até criticado por isso, né, por guardar esse dinheiro para manter o Grêmio com as contas em dia e não gastar no futebol. O presidente Romildo, que tinha essa bandeira superávit, porém entregou o Grêmio com o déficit na casa aí de mais de 60 milhões de reais. Ele confirma os empréstimos que teve que fazer. Qual é a justificativa? Ah, mas o Grêmio vendeu tantos jogadores, vendeu Arthur, vendeu Pedro Rocha, vendeu o Wallace, vendeu o Matheus Henrique, vendeu o Juan, vendeu o Wanderson. Sim, vendeu, mas gastou demais também, né, em rescisões de contratações erradas, como Paulo Vitor, Vanderlei, Diego Tardelli, Thiago Neves, Robinho, contratou Marinho, enfim, gastou demais. E também na Série B o Grêmio precisou pegar esses empréstimos para manter a folha salarial que estava na casa dos 8 milhões de reais. O Grêmio que teve uma perda na receita, né? Primeiro de estádio, depois de patrocínio e depois de televisão, a maior parte, né? O Grêmio ficou sem essa grana, então o Grêmio recorreu aos empréstimos bancários, conforme falou o presidente Romildo. A entrevista está muito legal, eu convido todos para vocês assistirem, além, obviamente, que eu contei a história do maior vigarista para o presidente Romildo Bolzan Júnior, só que ele contando é outra coisa, né? Ele dá muitos mais detalhes, ele fala chorando, é um momento muito emocionante, ele fala do déficit,
fala do Filipão, fala do Campas, fala de muita coisa, inclusive de coisas que eu nem estou falando aqui, porque a entrevista foi mais de 1 hora, é muito legal, não é porque eu participei, mas o Marco Antônio Pereira, que é uma figura histórica no rádio e na comunicação do Rio Grande do Sul, também sabe conduzir muito bem, então foi um papo muito legal que eu convido todos vocês a assistirem. Beleza, gente? Obrigado pela audiência de vocês, final de semana tá aí, e olha, tem muita informação aí pipocando no Grêmio, as coisas estão se aproximando, o Grêmio se apresenta daqui 10 dias, né? A pré-temporada começa em dezembro, então tá na hora aí do presidente Guerra anunciar alguém, e isso vai acontecer nos próximos dias. Ludwig, AA Investimentos, Arquiteto Anderson Alves e Laboratório do Pé e Magu.bet. Faço esse convite para vocês acessarem esses serviços e te inscreve no canal. Eu tô careca de saber que a gente junto pode fazer conteúdo muito melhor. Valeu, até a próxima!